Abre novamente a sua Bíblia em Romanos 12. Este é um texto riquíssimo. Ele é de uma aplicação muito ampla. Paulo diz: irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Romanos 12, verso 1. Que vocês ofereçam seus corpos, que vocês se ofereçam. É 12, tá? Isso, 12. Que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, o culto racional de vocês. Não se amoldem a este mundo. Falamos no domingo passado sobre isso. Mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, para que vocês sejam capazes. E Paulo agora começa a dizer dois verbos muito interessantes. Capazes de experimentar e comprovar que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Quero falar nesta manhã sobre a vontade de Deus. Nessa proposta de falar sobre renovação da mente, a razão de nos submetermos a uma renovação da mente é para que possamos experimentar qual seja a vontade de Deus, esta que Paulo diz ser boa, agradável e perfeita. Vamos falar da vontade de Deus. Eu ouço às vezes pessoas dizendo assim: pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Nessa fala você consegue perceber o seguinte: a pessoa está lidando com um assunto de abrangência universal, de abrangência geral, de toda a humanidade. Mas ela está querendo entender na especificidade dela, do indivíduo. Ou seja, pegando do conceito universal para o particular. A questão é que essas pessoas que assim querem entender a vontade de Deus, elas estão cometendo um equívoco, ou seja, elas estão caminhando no sentido contrário. Porque a Bíblia, ela trabalha com princípios. E os princípios são de aplicação geral, universal. Já as particularidades, ou seja, aqueles elementos aplicados a cada pessoa, em cada circunstância e momento, estes estão submissos a um princípio maior. Quem rege, quem dá as definições é o princípio, não as particularidades. Quando você entra na vida militar, eu fui soldado por 1 ano, a primeira instrução que eles dão a vocês é o princípio geral. E 2 palavras nós aprendemos assim que chegamos: hierarquia e disciplina. Essas 2 palavras, esses 2 princípios nortearão todas as coisas relacionadas à vida militar. Eu me lembro um dia em que eu estava lá no exército e o capitão Moura Leal falou para mim: Araújo, leve essa correspondência ao major Sarkis. Eu fiz a continência, né? Peguei a correspondência, fui até o gabinete do major Sarkis. Chegando lá, prestei continência, pedi permissão, o major me permitiu chegar onde ele estava, entreguei-lhe a correspondência dizendo: o capitão Moura Leal ordenou que eu entregasse isso para o senhor. Ele abriu, leu, falou para mim: espere um pouco. Foi lá, ele mesmo escreveu uma outra mensagem, entregou para mim e disse: entregue ao capitão Moura Leal. Prestei continência, fui lá, entreguei ao capitão Moura Leal. Ele disse: Araújo, pegue isso aqui, vá a tal lugar, entregue esta correspondência e diga para ser queimada. Eu não sei o que ele estava escrevendo, eu fiquei imaginando assim, que o capitão disse para o major: sexta-feira tem baile lá no clube militar, né? E o
Aí o major deve ter dito assim: a cerveja é por minha conta. Eu não sei o que eles escreveram. E não me interessava. O que eu tinha que fazer era me submeter à hierarquia. Eu era um soldado e era um capitão e um major dando ordem para mim. Se eles dissessem assim: leva essa correspondência rastejando até o capitão, eu iria rastejar até o capitão para entregar a correspondência. Não interessa o que estava na correspondência. Hierarquia. O que fazer? Obedece à hierarquia. Essa era a ordem, esse era o princípio que eu aprendi ali chegando. Então todas as ordens deveriam ser obedecidas uma vez que dada por alguém hierarquicamente mais elevado que eu. Hierarquia, disciplina. A Bíblia nos apresenta princípios norteadores. E estes princípios, nós vamos usá-los para fazer uma leitura da nossa realidade, das particularidades da nossa vida. Então, ao invés de ficar perguntando assim: qual a vontade de Deus para mim hoje? Se eu vou vestir azul, amarelo, isso não importa. Mas existe um princípio maior que diz que você deve se vestir com decência. Existe um princípio que diz que você tem que ter uma vida de temor de Deus. Isso envolve pudor. Isso envolve que você haverá de se vestir de uma maneira aceitável no contexto em que você está vivendo. Não necessariamente a cor da sua roupa, que roupa você vai usar ou não usar. Ali está um princípio que rege tudo mais. Se alguém chegar e falar assim: será que eu posso me jogar de um arranha-céu? A lei da gravidade está dizendo: poder você pode fazer, você não deveria fazer. Mas e se eu estiver num penhasco? Muda alguma coisa? Não, a lei da gravidade vai continuar dizendo: o penhasco, o arranha-céu, o alto de uma torre, o topo de uma árvore, não importa onde você estiver, em que momento você estiver, uma vez que você estiver desafiando esta lei, a consequência será a mesma sempre, porque é uma lei. E aí você interpreta dentro das suas particularidades. Você pode ter variáveis, mas a Bíblia não trabalha com variáveis, a Bíblia trabalha com as constantes. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós nos perguntamos: a Bíblia fala da vontade de Deus? É o maior assunto da Bíblia. A Bíblia revela Deus e sua vontade, Deus e seu plano, Deus e os seus pensamentos. A vontade de Deus é um dos principais assuntos da Bíblia. Às vezes, quando algumas pessoas falam assim: pastor, como é que eu fico sabendo a vontade de Deus? Eu digo para ela: a primeira vontade de Deus é que você ouça a voz de Deus. Deuteronômio capítulo 6. Vão comigo como bons bereanos. Olhem o que Moisés diz aos filhos de Israel. Já próximo de sua morte, ele faz um discurso em Deuteronômio 6, versículo 4. Ele diz assim: ouça, ó Israel. Ouça, Shema Israel. Ouça. Em Romanos 5, 18 e 19, o apóstolo Paulo usa um verbo bem interessante, que é um verbo grego chamado parakoio. O verbo parakoio significa falhar em ouvir. Falhar em ouvir. E é exatamente aí que começa o problema. Pois o primeiro casal, Adão, falhou em ouvir. Ouviu não querendo ouvir. Onde aparece a palavra transgressão é parakoio. Falhar em ouvir. É por isso que lá no mandamento de Deuteronômio 6,4, Moisés começa dizendo: ouve, ouve. Primeiramente ouve, preste bem atenção. Não fale nisto, ouve. Aí eu quero saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ouça a voz de Deus. Primeiramente, ouve a voz de Deus.
E é bem junto deste ouve, ó Israel, que Moisés anuncia o principal dos mandamentos. Pois no verso 5 de Deuteronômio capítulo 6, ele diz imediatamente: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, em síntese, Moisés está dizendo assim: se tem algo que Deus quer, a vontade de Deus, no seu sentido mais absoluto, é este aqui: ame o Senhor, o teu Deus. Deus nos criou capazes de amar. Algumas pessoas falam assim: mas pastor, por que Deus nos dá o livre-arbítrio ou a possibilidade de escolher entre uma coisa e outra? Porque o amor não faz sentido onde ele é obrigado. O amor pressupõe a possibilidade de não amar. No próprio ato, na própria intenção de amar, está presente a liberdade de não amar. Nós fomos criados para amar. Deus é amor e nos fez a sua imagem e semelhança, capacitados para amar. E a ordem dele, a vontade dele é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Está claro? Quer dizer então, pastor, que esse é um princípio? Sim, é um princípio. E você pega esse princípio e aplique nas particularidades. Volte para Deuteronômio 5, pois aqui Moisés está sintetizando. Mas em Deuteronômio 5, dos versos 1 ao 21, Moisés vai anunciar 10 palavras. 10 palavras que expressam a vontade de Deus de uma maneira clara. Então vamos entender aqui. Moisés disse que Deus quer ser amado. E como Deus quer ser amado? Os 10 mandamentos, as 10 palavras de Deuteronômio capítulo 5, expressam para nós quem verdadeiramente ama a Deus. Quem é o que ama a Deus? O verso 7 vai dizer: aquele que ama a Deus não tem outro Deus além do único Deus. Somente Deus é o seu Deus. Você não pode dizer eu amo a Deus se você tem outros deuses além de Deus. Aquele que ama a Deus não faz para si imagem de escultura. Não se curva a elas. Não diz a essas imagens: tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador, tu és o meu protetor, tu és o meu provedor. Pelo contrário, abomina esta prática. Não faz para si imagem de escultura. Aquele que ama a Deus honra o nome de Deus e não usa o nome de Deus em vão. Este é quem ama a Deus. Quem ama a Deus, na sua agenda tem espaço para Deus. Pois o 4º mandamento diz que nós deveríamos trabalhar 6 dias e separar um dia. E a palavra sabá significa descanso. Separar um dia para descansar das nossas atividades e concentrar toda a nossa mente e coração no culto, na adoração, na celebração da vida com Deus. Quem ama a Deus tem tempo para Deus. Quem ama a Deus honra pai e mãe. Respeita, considera, atende às instruções dadas pelo pai, às orientações dadas pela mãe. Não fala mal do pai e da mãe. Pelo contrário, reconhece que está debaixo da autoridade destes, pois estes representam o próprio Deus. Quem ama a Deus, respeita a vida do outro.
Reconhece que Deus é o doador da vida e só a Ele cabe o direito de tirar a vida, seja lá de quem for. Pois o mandamento de não matar deve ser entendido na sua forma positiva. Respeite a vida que você não gerou, que você não colocou no mundo. Que não foi procedente de você no sentido pleno e último da palavra. Todos os que vivem, vivem porque Deus lhes permite viver. Não cabe a nós tirar a vida de absolutamente ninguém. Não é nossa autoridade, não é nosso direito. Quem ama a Deus, vive em castidade. Não adultera o plano original de Deus, pois o plano original de Deus era um homem e uma mulher numa relação singular e vitalícia. É assim que Deus estabeleceu no Jardim do Éden. Por isso, adulterar é mudar o teor disso. Adulterar é ter relações sexuais ilícitas. E quais seriam as relações sexuais ilícitas? As pré-conjugais, as extraconjugais e todas as outras perversões da sociedade moderna. Quem ama a Deus não pratica essas coisas. Pelo contrário, procura viver, se solteiro, em castidade, se casado, em fidelidade. Pois quem ama a Deus não adultera. Quem ama a Deus respeita a honra do outro. Não sai caluniando. Não espalha fake news. Não entra na onda da destruição da imagem alheia. Às vezes uma pessoa trabalha a vida inteira para ter um nome honrado. Vai lá um indivíduo, espalha uma fake news. Em pouco tempo, a vida daquela pessoa está desgraçada. Até hoje, a Rede Globo não se retratou daquele casal de japoneses que tinha uma escolinha aqui em São Paulo, que eles disseram que tinha algumas coisas erradas na escolinha. Foi comprovado que não tinha. Até hoje eles não se retrataram daquilo lá. Destruíram a vida do casal. Quem ama a Deus não entra nessa. Não difama seu próximo, não espalha calúnia, não mente. Respeita a honra do outro. E por fim, quem ama a Deus não cobiça o que não lhe pertence. O servo, o empregado, a esposa, o carro, a casa, não importa. Porque quem ama a Deus está contente com o que Deus deu. E aceita de bom grado o que Deus não lhe tenha dado, o que não lhe deu. Porque quem ama a Deus respeita o patrimônio alheio. E não fica com o olho gordo, desejoso que o outro perca, ou que você tenha aquilo que os outros têm. Isso é inveja. Que é um dos piores pecados. Levítico capítulo 19, versículo 18. Nós temos uma outra declaração da vontade de Deus. Levítico 19, o versículo 18. O Senhor diz a eles: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Esta é a vontade de Deus. E aí cada caso assume a sua especificidade. O que você vai fazer é uma demonstração de amor a Deus? Faça. Não é, não faça. Ao fazer isso, eu estou amando o próximo como a mim mesmo? Ótimo, faça. Mas o que eu estou fazendo não expressa amor ao próximo? Não faça. Jesus disse: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. É outra maneira de dizer: ame o próximo como a si mesmo. Salmo 15.
O salmista interpreta a vontade de Deus e, por meio de perguntas e respostas, ele nos dá uma dica. O que realmente Deus quer? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E a resposta vem: aquele que é íntegro em sua conduta. Deus quer que você seja um homem íntegro. Deus quer que você seja uma mulher íntegra. Não, pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Justiça e veracidade. Não usa a língua para difamar. Nenhum mal faz ao seu semelhante. Não lança calúnia contra o seu próximo. Rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Não empresta o seu dinheiro visando lucro. Não aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Deus quer que nós pautemos a nossa vida por esses princípios aqui apresentados claramente no Salmo de número 15. O profeta Isaías, verso 33, a partir do verso 14. Isaías 33, os versos 14 a 16. Ele começa também fazendo pergunta. Em Sião os pecadores estão aterrorizados, o temor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Ele responde no verso 15, aquele que anda corretamente. Seja uma pessoa correta, correta em suas transações, corretas em seus procedimentos, naquilo que você fala, falou, cumpre. Seja leal nos seus relacionamentos. Ele diz, aquele que anda corretamente fala o que é reto, recusa o lucro injusto. Vivemos numa sociedade onde há propina sobre propina. Foi um senhor delatado e delatou recentemente. Ele estava dizendo que estava cobrando juro em cima de uma propina. Interessante isso, né? A propina já é errada, ele está cobrando juro em cima da propina. É uma coisa criativa. Nunca vi algo assim. Não aceita suborno. Tapa os ouvidos para as tramas dos assassinatos. Fecha os olhos para não contemplar o mal. Este é o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe fartará. E acima de tudo, os seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Esta é a vontade de Deus. No Antigo Testamento. Aí Miqueias falou, está meio complexo, eu vou resumir mais ainda. Miqueias 6, versículo 8. Vamos começar no verso 6. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Eu deveria oferecer holocausto de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiro, 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu pecado que eu cometi? Será que é isso que Deus quer? Ele está dizendo, não. Verso 8 diz, Deus mostrou a você, homem e mulher, o que é bom, o que Ele espera de nós. Ouçam o que Ele diz: pratique a justiça, pare com as injustiças, faz o que é certo,
Paulo diz assim: dê honra a quem merece honra, respeito a quem merece respeito, tributo a quem merece tributo, ou seja, sejam justos. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Justiça, fidelidade e humildade. Está ficando mais fácil, né? Porque quem anda em justiça sabe da importância de viver os 10 mandamentos. Quem anda em fidelidade sabe a importância de ser fiel, primeiramente a si, ao que você sabe, a Deus e ao próximo. E as pessoas humildes serão honradas, pois andar com humildade é andar como Cristo andou, pois ele era manso e humilde de coração. Nos dias de Jesus havia um grande debate. E eles se perguntavam qual é o grande mandamento da lei. Mateus 22. Jesus, indagado por um doutor da lei, a respeito de qual era o mandamento principal da lei, Jesus não teve dúvida em dizer para ele, olha, a partir do verso 37, o grande mandamento da lei é: ama o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, toda a sua alma e seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mas há um segundo semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu entendo assim. Talvez possa estar equivocado, talvez alguém mais entendido possa me orientar melhor. Mas eu entendo que há uma verticalidade no primeiro mandamento, onde você ama a Deus. Existe uma horizontalidade no segundo mandamento, onde você é ordenado a amar o próximo. Os padrões são diferentes. Ama a Deus de todo o seu coração, ao próximo como a si mesmo. A Bíblia não está mandando você amar você. Você já se ama. O que ela diz é para você pegar esse amor que você tem por você e estender ao próximo. É uma maneira de impedir que você ame tanto a você a ponto de usar o próximo. Mas existe um outro âmbito. E esse está em João capítulo 13. Quando o Senhor Jesus, agora com os discípulos, diz a eles: eu lhes dou um novo mandamento. João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Veja que o padrão é outro. Eu devo amar o Senhor que vende caldo de cana aqui na frente, como eu amo a mim mesmo. Eu devo amar toda e qualquer pessoa que eu encontrar no mundo, como eu amo a mim mesmo. Mas a comunidade, a igreja, os irmãos, eu não devo amar como eu amo a mim mesmo. Eu devo amar como Cristo me amou. É um padrão diferente. Eu devo amar sacrificialmente. Eu devo amar incondicionalmente. E eu devo amar persistentemente. Porque Jesus me amou assim. Então o amor entre nós tem um padrão diferente, o padrão do amor de Cristo. Isso é repetido por Paulo, quando em Romanos capítulo 13, os versículos 8 a 10, ele diz assim: olha, que o amor de vocês seja intenso. Que o amor de vocês seja sincero, verdadeiro, à prova de toda e qualquer dificuldade. O amor fraternal verdadeiro. Este que deve haver entre nós. Porque se você cumprir estas coisas, Gálatas capítulo 5, versículo 14, Paulo diz: se você ama o próximo, você cumpriu a lei.
E Tiago, capítulo 2, versículo 8, disse assim: se você prestar atenção à lei régia, que diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, vocês estarão agindo corretamente. Então, se alguém pergunta assim, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você ouça a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, você descobrirá que Deus quer que você o ame de todo o coração, ame ao próximo como a si mesmo e ama teu irmão em Cristo como Cristo te amou. Ponto final. Aí você fala, é simples assim, pastor? Quem dera. Porque existe um porém. Um grande porém. O grande porém é o seguinte: nós, ouçam bem, nós, de nós, por nós, não conseguimos amar a Deus como Deus quer ser amado. Você entendeu isso? Nós, de nós mesmos, por nós mesmos, não conseguimos amar Deus como Deus quer ser amado. Sabe por quê? Porque em nós ainda permanecem os resquícios do pecado. Leia comigo Romanos capítulo 8. Os versículos 3 em diante. Olha a profundidade do que Paulo está dizendo. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Foi necessário porque nós, por nós mesmos, não conseguimos amar a Deus como Deus quer ser amado, que Jesus Cristo morresse em nosso lugar. Aí então você vai entender que sem Jesus, sem o Espírito Santo, você jamais amará a Deus como Deus quer ser amado. Você jamais conseguirá amar o próximo como ama a si mesmo. Você jamais conseguirá amar o teu irmão como Cristo te amou. Mas para que você possa, Jesus morreu na cruz. Porque em João capítulo 3, procurado por Nicodemos, Jesus disse para o Nicodemos assim: Nicodemos, ser bom não basta. É preciso nascer de novo. Porque quem nasce da água, quem nasce do sangue, é carne. Em João 6, versículo 63, Jesus disse muito claramente: a carne não serve para nada. Nós não conseguiremos cumprir o mandamento de Deus pelo nosso esforço próprio. Leia Romanos 7, você vai descobrir que Paulo diz: o que eu sei não é o que eu faço. E eu sei que o que eu faço é contrário àquilo que eu deveria fazer. E por quê? Porque eu sou carnal, vendido ao pecado. Mas Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para que crendo nele nós nasçamos de novo. E uma vez nascidos de novo, nós somos habilitados pelo Espírito Santo, que derrama em nosso coração o amor de Deus. Romanos 5:5. E este amor de Deus é o amor com o qual devemos amar o próprio Deus. Não tente amar a Deus com o seu amor é mesquinho. O seu amor ofende Deus. Estou falando do meu também. Porque o seu amor parte de um princípio do amor próprio. Só o amor de Deus é capaz de fazer com que nós cumpramos o mandamento de Deus. É por isso que o Espírito Santo derramou no seu coração o amor de Deus.
Eu estava lendo um testemunho de um pastor, e ele estava fazendo um curso de teologia fora, e aí então ele recebeu um desenho do filho dele. E vocês sabem, né? Criança pequena, desenho, né? Aí ele desenhou o pai dele, desenhou a mãe, desenhou ele num coração. E ele pegou e colocou na parede do seu quarto. Aí o amigo chegou e falou assim: e essa obra de arte aí? Ele falou: é mais preciosa do que qualquer outra que você possa imaginar. Não foi feito por um grande pintor, não foi de Rafael, não foi de Michelangelo, mas foi de alguém que me ama de coração, meu filho. Seu amor pode ser um rascunho, mas se você está amando a Deus como resposta do amor dele por você, isto basta. O apóstolo João diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nosso amor é simplesmente um reflexo do amor de Deus em nós. E quando nós amamos a Deus, nós cumprimos o mandamento. Quando nós cremos no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para salvar, para libertar-nos do nosso amor próprio, do nosso amor mesquinho, para que em nós flua o amor de Deus, este amor com o qual Deus quer ser amado. Feche seus olhos. Pense no que nós falamos nesta manhã. Você ouviu qual é a vontade de Deus. Agora, com certeza, a vontade de Deus é que você fale com Ele. Fala com Ele, o que Ele te disse. Responda. Você tem amado a Deus de todo o seu coração? Você tem encontrado prazer em obedecer a Deus? Você tem amado o seu próximo como a si mesmo? Você ama seu irmão como Cristo te amou? Se não, a coisa mais certa a fazer agora é pedir perdão. Dizer: perdoa-me, Senhor. Derrama profusamente este amor que o Espírito Santo trouxe, que eu possa trazer para fora aquilo que já está lá dentro, para que eu te ame de coração. Porque o amor é o caminho excelente, é a suprema vontade do Deus amoroso. Porque amando eu cumpro a lei, e a lei se cumpre em mim, pela fé em Cristo Jesus. Submeta-se ao Senhor, reconheça-o nesta hora, comprometa-se com a sua vontade, diz: Senhor, eu quero fazer tua vontade, eu quero experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável.